Pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para a gente tratar de mais um conteúdo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, a todos os doutores e senhores que nos acompanham aqui. Hoje a gente vai falar a respeito, conforme aí o título do vídeo, dos critérios que são utilizados pela instituição IEADPE, Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para fazer aí o pagamento dos salários dos seus pastores. Todas as igrejas existentes no Brasil têm aí o seu critério de pagamento, como esses salários são pagos, de onde vai ser tirado. É mais ou menos parecido com aquela fonte de custeio da Previdência Social, que você não pode criar uma obrigação para a União sem que você tenha uma fonte de custeio, de onde vai ser tirado aí esse valor. É mais ou menos parecido, tá? Com algumas peculiaridades, claro. Veja bem, um certo tempo, né, foi publicado aí, a todos os senhores já têm conhecimento, da lista de salário dos pastores da IEADPE. Algumas coisas ali no bate e tal, mas aquela lista ali realmente é confiável. E a gente observa ali o seguinte, que temos ali salários de 3 mil, alguns pastores ganham 3, outros ganham 5, outros ganham 10, 15, outros 18, outros 25, outros 40, né, e por aí vai. Tá? Tem uns que ganham 3 mil, e você fica sem entender, né, qual é o critério que a Assembleia de Deus ela utiliza para fazer o pagamento desses salários. Será que é assim? Será que a mesa diretora olha para um pastor, né, e diz assim, você vem cá, deixa eu olhar para você aqui, você vai ganhar 15 mil. Você vai ganhar 8 mil. Será que é assim? Não, não é assim. O critério realmente não é assim. Existem muitos critérios, mas eu vou falar aqueles que são considerados os critérios principais, tá bom? Para se fazer esses pagamentos. O primeiro critério é a cidade, né? Então, quanto maior for a cidade, tá? A responsabilidade, o tamanho do campo, né? Como eles assim chamam, o grau de dificuldade faz com que esse pastor ele receba uma remuneração um pouco maior. Às vezes a cidade, como por exemplo Senharó, que é uma cidade bem pequena, o salário também vai ser um pouco menor. Então vai também dessa dinâmica de cidade para cidade. Quem está em Petrolina ganha um salário maior, diferente daquele que está, como eu disse para você, São Caetano, uma cidade menor, o que está em Garanhuns também ganha um salário um pouco maior. E por aí vai, vocês estão entendendo esse critério. Então esse é um critério realmente que é utilizado, assim não seria justo. Agora, um critério bem interessante, que aí eu vou trazer aqui para os senhores, mas aí é o seguinte, né? Nós não estamos aqui trazendo a nossa opinião, nós estamos falando dos critérios. Se está certo ou errado, aí a gente não vai trazer essa opinião aqui, tá? Não vamos nos manifestar no mérito. Aí alguém vai discordar, outros irão concordar, né? Alguns vão aceitar, outros não, isso é um absurdo, isso não é aceitável, numa crise dessa, se pagando esses salários, né? Então vai depender da sua opinião. Com certeza haverá aí divergência de opinião. Isso é geral, as divergências sempre existem. Por exemplo, chega aqui para você, um juiz federal, ou um juiz mesmo, estadual, ganha 30 mil início de carreira. Alguém vai dizer, mas 30 mil? 30 mil é muito dinheiro, por esse pessoal não fazer nada. 30 mil? Bom, é um cargo importante, mas 30 mil é muita coisa. 30 mil é desproporcional. Mas aí, quando você vai olhar o que é que o indivíduo faz antes de entrar para ser juiz, abdica de finais de semana, né, sábado, domingo, feriado, dia santo, como se diz, enquanto você vai estar lá na sua casa de praia, ele está trancado dentro de um quarto estudando, um feriadão como esse, por exemplo. 4 dias aí você viajou, você está em Porto, você está em Genipabu, você está em Jericoacoara, mas o sujeito que quer ser juiz está nesse momento estudando. Hoje é domingo, né? Inclusive, se eu não tivesse estudando para fazer uma prova, eu garanto para você que eu estaria viajando. Então, quem tem um concurseiro dentro de casa, sofre todo mundo, sofre a esposa, paga o preço o filho, né? O filho, a esposa, a família. Se um feriadão desse é para você pegar o avião e ir embora para Jericoacoara, né? É para você estar em Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco, quem gosta de Porto, Tamandaré, para você estar se divertindo. Mas, quando você tem um compromisso de passar num concurso, de estudar, de conseguir alguma coisa melhor, aí você tem que pagar o preço. É um sacrifício. 6, 7 horas por dia, 6 horas por dia, todos os dias abdicando do seu lazer, né? Você abdica completamente
do seu lazer, tá? Do seu lazer. Então, é o preço. Mas depois que passa, vai aproveitar um pouco. Então, muita gente não vê esse lado do preço, do sacrifício, do que o concurseiro tem que fazer, quantas horas eles têm que estudar. Só olha o momento que ele está ali naquele cargo ali. Só, né? Observa aquele momento. A mesma coisa são os critérios. Então, veja só, nesses critérios do dia a dia, muita gente tem opinião divergente. E também haverá opinião no que tange aí essa questão do salário dos pastores. Então eu vou trazer aqui mais ou menos os critérios. Você não tem que aceitar e nem concordar, tá? Então veja bem, imagine que você seja você é um empresário, você ganha por mês aí líquido, depois que você tira aí os pagamentos necessários, o seu salário, suas verbas ficam em torno de 50 mil reais. Então, se você ganha 50 mil, você vai viver em cima de 50 mil. Você tem um padrão de vida, você vai ter um carro diferente, você vai ter uma casa diferente, seus filhos irão estudar em uma escola diferente, uma melhor escola, você vai viajar para os melhores lugares, porque você vai viver em cima dos seus 50 mil. Aí você tem um talento, você tem essa disponibilidade para a obra de Deus, você gosta. Aí de repente, uma situação hipotética, tá? O pastor Ailton chega para você e diga assim: irmão João, é o seguinte, eu percebo que Deus tem uma chamada na sua vida, o senhor tem uma chamada, e eu quero colocar o senhor para ser pastor. O senhor vai ser pastor, o senhor vai se dedicar exclusivamente aí à DPE. Esqueça seus sonhos. O senhor quer? Eu quero, pastor, eu quero. Eu tenho essa chamada aí para ser um obreiro. Deus tem me revelado, Deus tem me mostrado. Certo. O senhor vai querer? Vai. Pronto. A igreja só vai poder pagar 10 mil reais. Quanto é que o senhor ganha lá nos seus negócios? Aí ele diz: pastor, os meus negócios aí, meu lucro, claro, né? O líquido, obviamente que é o lucro, né? Fica em torno de 50 mil reais. Aí o pastor chega para você e diz: mas aí a igreja só vai poder pagar 10 mil. Agora, me responda uma coisa sem espiritualizar, porque eu fiz essa pergunta, né, a uma pessoa, que nós vamos citar o nome, e ele disse o seguinte: não, se Deus tiver uma chamada na minha vida, bom, todo mundo vai responder dessa forma. Eu quero ver na hora H, né? Eu quero ver numa situação real mesmo ali, o pastor chega e tal, que você tem que decidir, não é? Aí você vai chegar para sua esposa, para seus filhos, para seus pais, e vai dizer assim: olha, gente, vamos fazer uma reunião aqui, eu vou vender tudo que eu tenho. Nós vamos desfazer de tudo. Vamos fazer a obra de Deus. Né? E aí vai dizer para a família que você vai abdicar de 50 mil reais para ganhar 10 mil. Você vai fazer isso? Não espiritualize as coisas. Não torne isso aqui uma questão espiritual. Muita gente, não, porque se Deus tiver chamado, eu deixo. Bom, é fácil falar isso. Quero ver na realidade. Gente, existem processos, para você ter ideia, nos juizados especiais, por conta de 200 reais. Por conta de 400 reais, 500 reais, 300 reais. O sujeito deve ao outro, 200 reais não paga, e aí o sujeito entra com uma ação de juizado especial para receber o valor. Se você abriria a mão de 40 mil reais, perderia aí 40 mil para fazer a obra de Deus, né? Então, veja só. Desculpe, né? Nessa mesma situação que eu acabei de apresentar para você, o que é que o pastor Ailton ele faz? Ele faz: você ganha quanto lá? Pastor, a minha renda está em torno de líquido 50 mil. Então, traga aqui os comprovantes, eu preciso ver, a mesa precisa ver, a igreja precisa analisar, e você apresenta lá a sua declaração de imposto de renda, seu balanço financeiro, etc. Tal, e realmente se observa que você ganha realmente 50 mil líquido, aí você tira 50 mil nos seus negócios. Aí o pastor Ailton faz o seguinte: vou fazer o seguinte, você vai abdicar dos seus negócios, né? Como aqui a dedicação ela é uma dedicação exclusiva, tá? A dedicação aqui é exclusiva, então você vai chegar um feriadão. Ontem mesmo, eu à noite, eu peguei meu filho, ele estava ali: filho, a gente vai para onde, né? Ele disse: pai, bora, vamos dar um pulo ali, vamos para o culto, vamos para o culto jovem. A gente foi para o culto jovem ali na sede, né? Na Assembleia de Deus, na Cuscabugar. Aí quando chegou lá, quem é que estava lá ministrando no culto jovem? Chega um pouco atrasado já, o pastor Vladimir Farias. Bom, então um feriadão desse, você tem um feriadão, 4 dias, sábado, domingo, segundo dia desse, né? Você poderia estar viajando com a família, você poderia estar, mas estava ali ministrando, né? Então esse é o preço. Então o pastor faz: você vai vir, mas assim você vai ter dedicação exclusiva, né? Você não pode chegar assim e dizer: eu vou viajar. Pastor,
fazer uma viagem aí para os Estados Unidos, passar uma semana lá. É assim, não? Eles se dedicam, esses pastores, eles se dedicam 24 horas. Então você vai ter um telefone, não pode desligar o telefone. Ah, desliga aí, só. Hoje é sexta, larguei, pronto. Desliga, só na segunda-feira que eu vou ligar o telefone, não é assim não, tá? Então o pastor faz, ó, nós vamos lhe dar aí 60 mil por conta dessa dedicação exclusiva, tá bom? Você aceita? Tá? E mais ou menos assim é o critério que é utilizado pela Assembleia de Deus. Por exemplo, aí na Assembleia de Deus a gente tem servidores públicos, né? Por exemplo, eu acho que aquele pastor Sérgio Corrêa, se eu não estou confundindo o nome dele, ele é detentor de um cargo público. Então o que, que ele fez? Ele pediu aí licença sem vencimento, de uma licença, e abriu mão lá do salário e veio se dedicar exclusivamente à instituição, à Assembleia de Deus. Gente, olha, por que o pastor Ailton, ele investe, você veja que lá entre os pastores que estão ali no Tempo Central, os pastores que compõem essa situação toda ali, tem muito servidor público. Tem pessoas que são da Polícia Militar, Polícia Civil, Procurador de Estado, Oficial de Justiça, né? São detentores de cargos públicos e que abriram mão dos seus cargos para se dedicar, né, à obra de Deus. Então o pastor chega e faz assim, quanto é que você ganha lá? Não, pastor, eu ganho 15 mil. Então faça o seguinte, peça licença e venha. Teve uns, inclusive, que pediram de fato exoneração do seu cargo. Eu conheço um, por exemplo, que era policial militar, né, e ganhava ali em torno de 5 mil mais ou menos, e pediu exoneração. O pastor perguntou, assim, dentro daqueles critérios que eu falei para vocês, tem aptidão para a obra de Deus, tem chamada, tem, enfim. E aí pediu exoneração do cargo, aí a Assembleia de Deus vai e repõe aquele salário. É o justo. É o justo. A igreja. Porque, veja só, aos que criticam esse critério, não pode. Se você tem uma chamada de Deus, você tem que abrir mão de tudo. Os mesmos que têm essa tese poderiam ter uma tese diferente. Qual? O sujeito ganha 50 mil líquido, tá? Aí o pastor chama para a igreja, você vai ganhar 10 mil, aí o sujeito aceita. Quais seriam as críticas? Seriam da seguinte forma: como é que pode uma pessoa ganhar 50 mil, aí Ailton, né, chama para ser pastor e defasa o salário? Ao invés de 50 mil, vai dar 10 mil. Isso é um doente, isso é um débil mental, é loucura, né? O argumento seria esse. Mas como a igreja é muito justa, a igreja é justa, e o pastor Ailton é muito justo nesse aspecto, não, você vai abrir mão e você não vai ter prejuízo. O seu salário será reposto, você vai vir e você vir na Assembleia de Deus, certinho, e o seu salário vai ser reposto, você não vai ter prejuízo, a sua família não vai ter prejuízo. Eu acho isso salutar, isso importante. Eu, particularmente, não abriria mão do meu serviço público, meu salário, para ganhar menos do que eu ganho, porque a gente tem conta para pagar, tem compromissos, não tem como. Além disso, uma coisa que eu quero salientar, que é muito importante, que eu quero que você entenda, existe uma coisa chamada sonho na vida das pessoas. Sonho. Como eu sonho praticamente? Qual é o meu sonho? Que está em andamento, ainda não cheguei onde eu realmente quero chegar. Né? Formação jurídica, consegui. 2 especialização, consegui. Indo para a terceira agora. Tornar servidor público, consegui. Almejar uma situação melhor, estamos lutando para isso. São sonhos. Então, quando você vai se dedicar para ser um pastor da Assembleia de Deus ou qualquer instituição, não é? Principalmente da IADPE, você vai abdicar de todos os seus sonhos eclesiásticos, podemos dizer assim, seus sonhos, e vai se dedicar exclusivamente à obra de Deus, vai passar ali 30, 40 anos fazendo isso. Agora mesmo na consagração de pastor, daqueles pastores que foram consagrados ali, eu conheço porque tive contato, assim, 3, tá? 3. Você vê ali, tem um pastor ali, o Jabson Avelino, por exemplo, que eu acho que é Araripina, né? O Jabson era lá do meu bairro onde eu morei, lá em Dos Unidos. Eu lembro do Jabson como diácono quando eu tinha 13 anos, 14 anos de idade. Desculpa aí, viu, pastor? Não estou chamando o senhor de velho. Eu tinha 13, 14, eu ia lá para uma congregação chamada Alto dos Unidos, era uma instituição evangélica, ainda tem hoje, né? Está reformado, o pastor reformou, e o Jabson era diácono lá, né? Inclusive já tive a oportunidade de dirigir cultos com ele.
Já olha quanto tempo faz. Eu tenho 43 anos, não tenho vergonha de dizer para ninguém, tá? E eu tinha 14 anos, gente. Faz a conta. São 23 com 6, 29 anos, quer dizer, 29 anos dedicado exclusivamente ao trabalho da igreja. Esse sujeito tem que ser recompensado de alguma forma, pelo amor de Deus. Tem gente aí com 40 anos, né? 40, 50 anos, a vida inteira que o sujeito só sabe fazer aquilo. É a vida dele. Ele abriu mão. Ele poderia ter estudar para conseguir uma coisa melhor, ele poderia ter feito outra coisa melhor. Tem pessoas ali na IADPE extremamente inteligentes, pastores extremamente inteligentes. Olha, vou dizer uma coisa para os senhores, né? A mesa diretora ali, tem pessoas que eram chefe de departamento de empresas gigantescas. Estão ali hoje trabalhando no setor administrativo ali, no setor... Não tem ninguém ali que chegou hoje. Aquele pastor Isaac Silva mesmo, eu lembro, na minha 14, 15, quando o pastor Jair fazia aquelas cruzadas lá, tinha um pastor que ele fazia uns eventos gigantescos ali na parte de Estados Unidos. Eu acho que era Recife em peso. E o pastor Isaac Silva já pregava, né? Ele e o irmão dele, Daniel, que me parece que está em Alagoas. Quer dizer, não, o Jefferson, aleluia, eu lembro quando ele vendia, eu acho que era Brasília, vendia bolo na Brasília, alguma coisa assim, lá na cidade, era de Fundão, lá nós éramos nessa idade aí, 13 anos, 13, 14 anos aí. Quer dizer, é uma vida inteira consagrada. Ninguém está ali porque chegou de paraquedas. Então tem gente ali que é uma dedicação exclusiva àquilo ali. Tiveram que estudar, muitos tiveram que estudar para assumir ali uma responsabilidade. Quer dizer, houve uma preocupação da IADPE de preparar esse pessoal, né? Que esse pessoal tem que estudar, tem que se preparar. Tá? Hoje não é mais como antigamente, você chegava a um cargo ali. Não, você hoje tem que estudar, tem que fazer teologia, tem que se especializar, se dedicar, tá? Para você conseguir chegar. Olha, para você receber o nome de pastor na IADPE, você tem que preencher aí muitos requisitos. Como qualquer na Igreja Batista, por exemplo, eu tenho primos que são pastores na Igreja Batista. Eu tenho 2 primos, tá? Que são pastores na Igreja Batista. E eles estudaram muito, tiveram que viajar, foram para outro estado fazer seminário. Às vezes ninguém chega ali, porque não, porque tem aptidão para ser pastor, pronto, vai ser pastor. Não é bem assim, existem critérios, como em qualquer lugar, tem critérios para você chegar. Você tem que estudar, tem que se preparar. Então, gente, é o seguinte, essa questão da justiça, aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas os salários são tão altos. Outra coisa que eu queria frisar aqui para vocês, tem pastor ali que ele tinha vários patrimônios, vivia desses patrimônios, aí tiveram que abdicar de tudo, tá? Desfazer de tudo. Então, hoje esse é o critério utilizado pela IADPE, tá? Você chega lá, ele vai saber qual é a sua vida, quanto você ganha, como é que você se mantém, para que você possa receber esse salário. Não é assim, ele é mais bonito, então paga 20 mil para ele. Ele é mais engraçado, paga 25 mil. Tá? Ele é mais... não, esse aqui é mais chato, então paga 8 mil para ele. Não é bem assim, não. É a base daquilo que você já tinha, daquilo que você se mantinha antes de você ter o cargo, tá? E também desses critérios de você abdicar da sua vida inteira, de abdicar de tudo para ser pastor. Porque, olha, tem muita gente aí com muito dinheiro, mas não estão realizados. Tá? Realização é diferente, tá? Realização, gente, e satisfação são coisas totalmente distintas do ganho de muito dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas você não está realizado, tá? Você está satisfeito porque você tem um grande empreendimento, mas você não está realizado, tá bom? Bom, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, tá? Até o próximo conteúdo. Aí fica ao critério de vocês. Eu sei que muita gente vai criticar, muita gente não vai aceitar, mas esse é mais ou menos aí o critério que é utilizado pela Igreja Assembleia de Deus para fazer aí o pagamento do salário dos seus pastores, tá bem? Sucesso para vocês, se cuidem. Deus abençoe, até o próximo conteúdo.